Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje, depois de umas coisas que aconteceu na internet aí, hoje eu resolvi apresentar 5 morrais de vingança e traição, é claro. Espero que vocês gostem e vamos nessa, né, pessoal? Killer Polícia. O nosso protagonista, ele era uma pessoa, ele era um órfão morador de rua, né? E ele foi acolhido por um monge. E esse monge não era um monge qualquer, ele era um cara que montava uma organização de assassinos. E nosso protagonista ali naquela organização, desde criança, ele foi treinado para ser o melhor assassino do mundo, né? E não só ele, várias outras crianças. Só que ele virou um assassino lendário, com o codinome de Bikawang. O que acontece? Nosso protagonista, né? Ele pediu para fazer o último trabalho para poder se aposentar e viver uma vida comum, uma vida de humano comum. E o cara falou que ia dar isso para ele, o chefe da organização, que acolheu ele. Só que acontece, o chefe da organização queria matar nosso protagonista. Então ele armou uma armadilha para matar nosso protagonista. E nosso protagonista, né, lógico, e como ele era muito poderoso, ele conseguiu se safar daquilo muito fácil. E ele jurou vingança contra o chefe da organização. E ele chegou até lá, né, ele até ligou pra ele, chegou até lá e conseguiu derrotar todos os seus melhores amigos ali. Né, mas como eles todos eram assassinos e estavam com a missão de matar nosso protagonista acabou matando todos eles. Só que nosso protagonista, o corpo dele era humano ainda, então ele não conseguia detonar, ele não conseguia se livrar de todas as aflições que ele tinha sofrido enquanto ele lutava com seus amigos, né. Então, a facada que ele tomou nas costas, chutes, socos, o corpo dele ainda era humano, então não daria pra ele sair ileso de quase tudo. E mesmo assim, ele conseguiu chegar até ali da organização, só que acontece, o corpo dele falhou, ele não aguentava mais se manter em pé. Então o líder pegou uma arma e atirou nele. E nosso protagonista, ele jurou vingança, né? E o nosso protagonista, quando ele toma esse tiro, ele acaba acordando. E quando ele acorda, ele percebe que ele acordou no corpo de um policial, né? Que estava se formando na academia de polícia. Que é o Kim, eu não vou conseguir falar esse sobrenome, pelo amor de Deus, não consigo não. Nosso protagonista, agora nesse corpo desse policial, ele vai utilizar da lei para poder caçar os bandidos na qual ele precisa caçar, né? E ele promete que um dia ele irá se vingar dessas pessoas. O nosso protagonista entendeu que para pegar os maiores bandidos, ele tinha que subir de carreira na polícia. Só que não seria fácil, ele teria que esperar anos para conseguir subir de carreira. Só que tinha um jeito mais fácil de subir de carreira, que era através do mérito, né? E ele sabia como, e o mérito seria uma coisa mais fácil, ele pegaria pessoas perigosas, né, e ganhando mérito até conseguir chegar no nível máximo ali para poder conseguir chegar nos campeões mesmo dos traficantes, das pessoas mais piores do mundo, né, na qual ele fazia parte, né, para conseguir ter a sua vingança, né, para conseguir pegar o líder do clã que traiu ele, né. Se ele vai conseguir ou não, pessoal, vou deixar com vocês. Ele vai utilizar o dos punhos para poder caçar o mal, né. Já que ele é mal, tem uma frase que diz como nosso protagonista é, né, ele é o mal que caça o mal. Wiki Hero. Quando os agressores atacam, o jogo acaba. A escola é administrada por tiranos cujo hobby favorito é atormentar os mais fracos, mas então Guei chegou. Esse aluno novo, misterioso, ameaça desmantelar a ordem estabelecida. Ele pode ser pequeno em estatura, mas sua luta é calculista e brutal, deixando os oponentes desavistados, deitados no chão, implorando piedade. Agora os valentões mais difíceis da escola precisam lutar para derrubar um novo e incomum herói. Pessoal, esse manhwa, nosso protagonista, né, ele parece ser uma pessoa muito fraca, mas na verdade ele não é. Ele é um lutador calculista. Ele passou por muitas coisas até ele chegar nesse nível, né? Lógico, quando você chegar nessas fases vocês vão ver, porque isso é explicado muito mais pra frente no manhwa. Mas ele passou por uma história muito difícil, vocês têm que ver, esse manhwa é muito legal, pessoal. Nosso protagonista, ele parece ser muito mais fraco do que todos, né? Lógico, o corpo dele é fraco, o rosto dele é muito feminino, né? Tanto que isso acaba atraindo os valentões até ele. Só que quando os valentões chegam nele, ele usa todo tipo de coisa, cálculos bizarros para poder derrotar os valentões, né? Então ele utiliza do corpo do próprio valentão contra ele mesmo, né? Esse manhwa é muito legal, pessoal. A história é muito foda, velho. Você tem que ver esse manhwa. T-Live. Nosso protagonista, ele era um homem triste, vazio e sozinho. Ele está pedindo ao seu chefe para poder ir embora mais cedo do trabalho. E o pessoal está cochichando o que aconteceu com o nosso protagonista. E nosso protagonista, né? Ele vai até um lugar comprar flores, né? Porque hoje seria o dia do aniversário de casamento dele e da esposa dele. Ele compra flores, ele compra uns ingredientes que a esposa dele sempre fazia quando era o dia do aniversário deles. E ele cozinha exatamente o que a esposa dele fazia, seguindo cada passo a passo dos ingredientes certinho onde a esposa dele fazia. Só que ele percebe que não está no mesmo gosto que a esposa dele fazia. E ele nos lembra o que aconteceu com ele. Um assassino, um serial killer, entrou na casa dele e matou a esposa dele e matou a filha dele. E nosso protagonista está muito triste ao relembrar do que aconteceu com a esposa e com a filha dele. E ele fica muito triste, chorando lá, e ele começa a escrever uma carta de como foi o dia dele, porque todo o aniversário de casamento deles, e depois da morte da esposa dele e da filha dele, ele escrevia como é que foi o dia dele, o que ele fez,
né, e escrevia as emoções dele, porque na vida real dele, no mundo real que ele vivia, no mundo onde a mente dele vagava realmente, ele não podia demonstrar fraqueza, não podia demonstrar tristeza nem nada. Então ele fingia que ele estava bem, mas na verdade ele não estava bem. Ele escrevia naquele caderno como se fosse um diário para ele. E ele estava escrevendo lá como o dia dele foi horrível sem ela e sem a filha dele, como ele gostaria de ter elas por perto, até que as suas lágrimas caíssem nas letras na qual ele estava escrevendo. E quando a lágrima dele caiu, apareceu um texto ali dizendo, perguntando se ele queria ter de volta a esposa dele e a filha dele também. Ele poderia conseguir esse desejo se ele quisesse. E nosso protagonista, lógico, ele entra em choque, mas ele descobre que existe uma pílula que é chamada de Santo Graal, e essa pílula concede um desejo, qualquer desejo para a pessoa. Basta ele aceitar entrar no jogo. O que acontece? Ele entraria numa terra paralela à terra normal, né? E ele poderia e ele teria que passar várias etapas até ele conseguir chegar no Santo Graal. Você deve perguntar, pô, esse Marlon não tem vingança, então esse Marlon não tem vingança. Na verdade, o cara que matou a esposa dele foi para esse mundo. Só que tem um porém, olha, quando você é invocado para esse mundo, você tendo habilidades no mundo real, no mundo moderno, no mundo na qual você veio, você amplifica essas habilidades ali, né? E como esse cara é um assassino que matou a família dele, esse cara tem muitas habilidades mais fortes, porque ele é um assassino, então ele ganhou a habilidade de assassino mais forte. Então, nos protagonistas, você vai ter que fortalecer seu corpo e sua mente para poder enfrentar esse cara aí, entendeu? Matar, se vingar desse cara, né? Do cara que matou a família dele e conseguir também um Santo Graal. Lógico, ele vai passando por várias etapas ali, né? Só que tem um segredo. Ele leva um livro com ele, e esse livro conta como é que vai ser o futuro, ou como é que vai, ou dá pistas para ele, o que ele vai ter que fazer ali para conseguir ganhar mais poder, né? E se ele vai conseguir ou não se vingar desse cara e trazer a família dele de volta, eu vou deixar com vocês, pessoal. Estamos os três casados. Tudo começa com a nossa protagonista, Rihanna. Ela tá muito empolgada porque ela tá comemorando 5 anos de casamento com seu marido. E ela está fazendo uma festa linda para os dois, né? E ela resolve procurar o seu marido, porque até agora ela não tinha visto ele na festa. Quando ela vai até o escritório do seu marido, ela vê uma caixa, né? E ela, como ela é muito curiosa, ela resolve abrir essa caixa. E ela vê um colar muito lindo mesmo. E ela pensa, ele vai me dar isso de casamento, né? De aniversário de casamento. E aí a nossa protagonista acaba retornando para a festa para ver se o marido dela estava ali, já tinha ido para a festa. E quando ela chega lá, ela vê o seu marido na festa. E ela vê ele conversando com alguns homens, então ela resolve não atrapalhar aquela conversa, né? Porque ela viu que ele estava interagindo com as pessoas ali, muito importante. Então ela resolve procurar sua irmã. Que ela tinha uma irmã, que ela sempre acolheu a irmã dela, sempre cuidou da irmã dela, né? Mesmo depois da morte do seu pai, ela sempre acolheu a sua irmã e cuidou dela. E o que acontece? Quando ela chama a sua irmã e procura, e ela acaba procurando a sua irmã e achando a sua irmã. E quando ela encontra a sua irmã, ela vê sua irmã usando aquele colar no escritório do seu marido, né? E ela fica totalmente chocada pelaquela situação, né? E a mente dela começa a explodir naquele momento, porque ela tá vendo a mesma joia que ela viu no escritório do seu marido, achando que seu marido daria aquela joia para ela. E ela pergunta à sua irmã quem foi que deu aquela joia para sua irmã. E sua irmã fala que foi um pretendente que a sua irmã tinha. E naquele momento ela fica mais enojada ainda, né? E quando chega o seu marido, ela percebe um toque estranho que o seu marido dá com a sua irmã, e ela nunca tinha percebido antes, mas naquele momento ela percebeu aquilo. Tanto que a sua perna até enfraquece, ela cai, né? E ela fala que vai até os seus aposentos dormir. Só que no momento ela chama seu marido para ficar com ela. Só que seu marido fala, não, você tá muito doente, não vou ficar com você para não alarmar sua saúde mais ainda. O que acontece? A nossa protagonista, né, lógico, depois de um tempo pensando, ela pensa, pô, eu devo estar inventando alguma coisa na minha mente que não tem. Né, minha irmã, eu amo minha irmã, eu amo meu marido, eu tô inventando alguma coisa que não tem. E ela resolve até o quarto do seu marido para se desculpar com ele, né, do vexame que ela deu na festa. Só que quando ela entra no quarto do seu marido, quando ela abre a porta um pouco para entrar no quarto do seu marido, ela percebe que sua irmã gêmea e seu marido estão tendo um caso, né, e toda aquela suspeita que ela teve naquele momento acabou se concretizando, né. E ela fica muito chocada. No momento ela resolve, até pensa em bater o pé na porta lá e jogar logo tudo pra cima. Só que no momento ela percebe que naquele momento ali, ela não ganharia nada se ela fizesse isso, né? Só teria um divórcio normal, né? Ela não ganharia nada. O que ela quer? Ela quer montar um plano para tirar tudo do marido, para tirar tudo da irmã dela, né? Para deixar eles para jogar eles no fundo do poço mesmo. E pessoal, tem muito mais coisa aí, tem muito caroço nesse angu aí, entendeu, pessoal? Você tem que ver, esse mangá é muito legal. E a irmã dela e a irmã gêmea dela e esse marido dela faz uma coisa com ela aí, eu não vou contar não, deixa que vocês descubram. Regina Rena. Num dia, sem aviso prévio, fendas começaram a aparecer na Terra, e os seres humanos apelidaram essa fenda de Tumba. Tudo começa no nascimento do seu próprio irmão. Nossa protagonista foi mandada para ficar sozinha numa casa de veraneio da família dela. E a família dela falou que ela tinha que ficar lá para que a mãe dela não se preocupasse muito na gravidez. Então ela seguisse uma gravidez mais tranquila. E essa foi a desculpa que usaram para mandar nossa protagonista para longe deles. O que acontece? Nossa protagonista, quando ela ficou naquela casa, ela ficou muito tempo ali sozinha.
E quando ela fez 6 anos, o pai dela e a mãe dela decidiram chamá-la de volta para dentro para voltar para casa. E nessa protagonista, ela só se lembrava do pai dela e da mãe dela através de uma foto que ela sempre olhava para lembrar deles, né? E quando ela chegou lá, ela chegou muito feliz, porque, tipo assim, ela realmente achou que os pais dela não estavam mais rejeitando ela, que realmente queriam ela ali perto deles. O que acontece? Numa certa noite, o mordomo chama a nossa protagonista para levar ela até o pai dela. Quando ela chega lá, ela percebe que tem um homem estranho junto com o pai dela. O que acontece? O pai dela vendeu nossa protagonista para que ela seja usada como sacrifício para entrar dentro da tumba, ou fenda, né? Nossa protagonista, ela foi jogada lá, mas aconteceu alguma coisa que acabou chutando ela para fora da fenda. Assim que a nossa protagonista saiu da fenda, ela foi encontrada por um homem, né? E ela sozinha, triste, chorando, ela percebeu que aquele homem queria ajudar ela. Então ela segue o homem. Só que na verdade esse homem não tá ajudando ela. Ele levou ela para um lugar para vender ela como escrava. E ela percebeu que ela seria abusada. E quando ela percebeu isso, ela contou que ela era filha de um nobre, né? E a pessoa manda ela escrever uma carta para confirmar. E ela acaba escrevendo, a pessoa realmente percebe que ela é filha de um nobre. E o que acontece? Eles pedem resgate. E nosso protagonista, ela pensa que a família dela ia resgatar ela, né? Tanto que até mandaram um mordomo que sempre a serviu. Só que na verdade, quando o mordomo confirma que é a nossa protagonista, ele mata a mulher que a sequestrou, taca fogo onde a nossa protagonista estaria presa naquele local. Só que a nossa protagonista, de alguma forma, ela consegue sobreviver. O que acontece? Já nos mostrava um pouco mais pra frente. Nosso protagonista esbarra num homem e esse homem quer vender nosso protagonista como escravo, porque nosso protagonista é muito bonito, entendeu? Aí a empregada do nosso protagonista tenta defender ela, falando que ela é uma nobre. Aí aparece um outro homem, e esse outro homem salva a nossa protagonista. E leva a nossa protagonista para um lugar seguro, porque sabe que esses caras querem fazer algum mal contra o nosso protagonista. Só que na verdade, nosso protagonista está escondendo um grande segredo. Calma aí, vocês vão descobrir. O que acontece? A nossa protagonista, esse cara aparece de novo, esse cara que tentou sequestrar ela na primeira vez. Só que ele aparece com a polícia e ele fala que ela é propriedade dele, né, para poder ganhar a posse dela. Só que na verdade, ele vê que não ia conseguir, ele invoca um demônio. E esse demônio vai atacar nossa protagonista. E nossa protagonista mostra quem ela realmente é, né? Ela mata esse demônio muito fácil e ela mostra que ela é muito forte, entendeu? O que acontece? Esse manhwa é de tem romance, tem vingança, tem muita coisa. O manhwa é muito cheio de ação, entendeu? E mostra a trajetória da nossa protagonista. Tipo, ela sofre muito quando ela é criança e vai sofrer muito mais também quando é adulta, né? Mesmo ela sendo muito poderosa, ela ainda sofre, entendeu? Ela é um ser humano, né?